Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Tudo que o homem quer nessa vida é ser feliz. Todo homem quer ser feliz. E isso não é de hoje. Antes de Cristo, todo mundo procurava de uma forma ou de outra ser feliz. No ano 427 a 347 na Grécia, existiram 3 homens que deixaram seu legado até hoje: Platão, Sócrates e Aristóteles. Na verdade, eles queriam descobrir uma forma de ser feliz. E fica no ar uma pergunta: e o que é a felicidade? Veremos no decurso do estudo. Platão criou 2 fórmulas. Uma, a dialética, a arte de falar. O homem deveria se comunicar bem com seu semelhante para não ser agressivo, para não ser mentiroso, para que ele pudesse ter um bom relacionamento conversando com seu semelhante. E há poder nas palavras do homem, sim. Também criou a ginástica, afirmando que o homem que pratica educação física ou ginástica, ele tem domínio próprio. E isso é importante, você ter domínio próprio de si mesmo. Mas entre o século X e o século V antes de Cristo, foram escritos 150 salmos. E esse primeiro salmo que eu li, Salmo número 1, ele ensina o homem como ser feliz. Os filósofos do passado não conseguiam entender, porque a felicidade é uma coisa muito complexa. O Salmo 1, ele nos ensina como ser feliz. O Salmo 1 contrasta os 2 únicos povos na visão de Deus, tendo cada tipo de povo um conjunto de princípios de vida. Os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Está a misericórdia. O ímpio lá está sofrendo. A misericórdia de Deus está lá, na vida dos gays, das prostitutas, dos ladrões, dos homossexuais de uma forma geral, de todo corrupto. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Foram renovadas nesta manhã. Por isso,
Nós estamos aqui, por isso eu estou aqui agora. Os ímpios representam o modo de ser e as ideias do mundo. Os ímpios não permanecem na palavra de Deus e que por isso não têm parte na Assembleia do povo de Deus. Deus conhece e Deus abençoa o justo, mas o ímpio não tem parte no reino de Deus, e acabou. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não saber que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E perecerá? A separação entre esses dois grupos de pessoas existirá no decurso da história da redenção e continuará na eternidade. O primeiro versículo do livro de Salmo ressalta a distinção entre os justos e os ímpios. O crente verdadeiro pode ser conhecido pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam e pelas pessoas com as quais convivem. Quando se fala em termos de crente, muitas pessoas se ligam à religião. Karl Marx, que era um pensador alemão, em 1818 a 1883, ele pesquisou e chegou à seguinte conclusão e disse: a religião é o ópio do mundo. Para quem não sabe, o ópio é uma droga poderosíssima, aonde principalmente no Oriente, na China, as pessoas são escravizadas pelo ópio. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas ou destrutivas. Ou você ata ou você desata. Jesus mandou dizer para você sair de cima do muro. Quando ele vier, ele vai te vomitar. Já está avisado. Ele mandou te dizer. Os crentes cristãos verdadeiros evitam o mal, como também edificam as suas palavras, edificam as suas vidas, apoiado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Os verdadeiros cristãos procuram obedecer à vontade de Deus, porque seus corações realmente têm prazer nos caminhos e mandamentos do Senhor. Às vezes parece um pouco difícil viver em espírito, e não é tão fácil. Outro filósofo que também se preocupou muito com isso chamava-se Epicuro. Ele nos aconselhou, nos ensinou a eliminar os desejos desnecessários. Ou seja, se eu não preciso disso, eu elimino. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter prazer na lei do Senhor. Os crentes verdadeiros não somente evitam o mal. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, diz que com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Onde os ímpios perecem porque não querem amar a verdade. A motivação dos atos dos salvos provém dos seus espíritos e emoções redimidos, conquistados pela verdade de Deus, conforme a temos na sua palavra. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus meditam na sua lei, isto é, na sua palavra, na Bíblia, a fim de moldar seus pensamentos, atitudes e ações. Leia as palavras
das Escrituras, meditam nelas e as comparam com outros trechos bíblicos. Ao meditarem num texto bíblico, vêm em suas mentes perguntas como esta: o Espírito de Deus está aplicando esse versículo na minha condição de vida no momento? Há aqui uma promessa para eu buscar? Este texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar? Deus está dando uma ordem para eu obedecer? Meu espírito está em harmonia com o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Este texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação, do mundo, ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo? Mas os ímpios, não leem a Bíblia, independente da sua própria religião. Pior, não podem meditar. Se não leem a Bíblia, não meditam. Alguns crentes leem a Bíblia 5 minutos, meditam em um versículo e fim. Mas o homem lá fora no mundão medita no Big Brother, no futebol, nas novelas e coisas do mundo. Não há lugar para o Espírito Santo. A luz não habita nas trevas. Como está o seu coração? Diz a palavra do Senhor para não amarmos as coisas do mundo. E o que são isso? E o pior, muitos crentes vão na igreja, ouvem a palavra de Deus e chegam em casa e correm para idolatria do futebol, idolatria do Big Brother, colocando um cabaré dentro de sua sala, às vezes até com seus filhos. E o que eles esperam que seus filhos sejam no futuro? Boiolas, prostitutas, mentirosos. A Bíblia diz e fala sobre ribeiros de águas. É o resultado para que aqueles que buscam de verdade a Deus e a sua palavra e têm vida no Espírito. Uma vez que a água comumente representa o Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor, no Salmo 101, versículo 3, não porei coisas feias diante dos meus olhos. E o Big Brother e o futebol é bonito? João 7,38, Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. No 39, e isso ele disse do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda estava na terra. Jesus precisava subir para o Espírito Santo vir. Os que são instruídos por Deus e guardam a sua palavra terão em si uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito. A expressão tudo quanto fizer prosperará não significa que o crente nunca terá problema e nem reveses. Obstáculos na vida sempre estarão na nossa vida. Eu tenho meus problemas, mas na realidade meus problemas são poucos, porque eu procuro não criá-los. E quando eles aparecem, enviados pelo inimigo ou pelas circunstâncias da vida, eu entrego para Jesus e procuro esperar nele a solução, a sua bênção. Espero com paciência no Senhor a solução e atendo ao conselho de Jesus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, deixa que cada dia cuide do seu mal. E assim vou vivendo eu. Meu dia de hoje é esse. Eu determinei que hoje eu faria os estudos para colocar na internet. E amanhã, se eu estiver vivo, eu verei o que farei. Em 3 João,
No capítulo 1, versículo 2, está escrito: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O Salmo 1 descreve os pecadores rebeldes e impenitentes sob 3 quadros horríveis. Primeiro, são como a palha lançada para longe por forças que não se conseguem ver, que no caso são os demônios. Muitas pessoas não aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, porque suas mentes estão bloqueadas pelos demônios. Elas acreditam que Jesus pode mudar a sua vida, mas não o quer. Pior, ainda dizem que tem Jesus como seu Senhor. São prepotentes e arrogantes. Querem que Jesus fale com elas em pecado. Sendo assim, não precisaria ver os profetas. Deus usou uma jumenta porque ela não tinha pecado. Essas pessoas, na verdade, têm demônios. Jesus Cristo disse: aquele que me ama é aquele que me obedece. Certa vez Jesus Cristo estava pregando o Evangelho quando disseram para Jesus: Senhor, a sua irmã, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. E o que Jesus disse? A minha mãe, minha irmã e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Se você não faz a vontade de Deus, você não tem nada a ver com Ele. O seu Deus é aquele que te derrota. O seu Deus é o diabo, é aquele que te faz mentir, adulterar, se prostituir, não obedecer aos mandamentos de Deus e recusar o sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz. Em João capítulo 9, versículo 31 está escrito: ora, nós sabemos que Deus não ouve aos pecadores, mas se o homem for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Na verdade, você conversa com um pecador, um gay, uma prostituta, um ladrão, ele diz que tem Jesus no coração. Ele diz que oraram e que Jesus atendeu, mas é mentira. Na verdade, Jesus atendeu ao crente que orou. Se assim não fosse, que significado teria esse versículo em João 9,31? E tem outra. Se fosse assim, você acha que eu estaria aqui? Se eu estivesse no mundo fumando maconha, cheirando cocaína, tomando uma cerveja gelada com uma mulher bonita, e Deus estivesse atendendo meus desejos, para que eu estaria aqui? Nós sabemos que a salvação é pela graça. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 5, está escrito: Ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 4, revela uma razão porque o cristão deve ter grande compaixão, misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados, do homem que está no mundo. Todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar, isto é, Satanás. Sua mente é obscurecida por Satanás para que ele não veja a verdade de Deus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 3, mas saindo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.
No versículo 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então as pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscência da carne. Lucas 4,18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Por isso eu estou aqui, pela unção do Espírito Santo que está sobre mim. A pessoa irregenerada, por causa da sua condição espiritual, não poderá compreender, nem aceitar a verdade, a parte da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo o homem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O cristão deve ver a todos pelo ponto de vista bíblico. Quem vive na imoralidade e no orgulho deve ser alvo de nossa compaixão, por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se creres, verás a glória de Deus. A pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e de graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado mediante a fé em Cristo. Em João capítulo 1, versículo 9, diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Romanos capítulo 1, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira,
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Eles são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. Malaquias capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Em Mateus 25, 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, ou seja, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestisteis, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu estou aqui fazendo esse trabalho, não me importa quem vai gostar ou quem não vai gostar. Eu não tenho medo de morrer. A palavra do Senhor diz, Paulo disse: morrer é lucro, viver é Cristo. Já que eu não morri, eu estou vivendo Cristo. Mas o dia que eu morrer, se eu estiver na posição que estou agora, vai ser lucro. A palavra traduzida inferno, do grego Geena, nessa passagem refere-se a um lugar de tormento eterno e de fogo inextingível, fogo inapagável, reservado aos ímpios que não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor, e aos demônios. Em Marcos capítulo 9, versículo 44, está escrito: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Diz a palavra do Senhor que o inferno vai ser jogado depois dentro do lago de enxofre. A Bíblia ensina que a existência do homem não termina com a morte, mas que continua para sempre, ou na presença de Deus, ou no lugar de tormento. A respeito do estado dos perdidos na outra vida, devemos notar os seguintes fatos. 1. Jesus ensinou que há um lugar de castigo eterno para aqueles que são condenados por rejeitarem a salvação. Trata-se da terrível realidade do inferno como um lugar onde o fogo nunca se apaga, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Um lugar de pranto e ranger de dentes, um lugar onde os perdidos ficarão aprisionados nas trevas, e um lugar de tormento, angústia e separação dos céus. 2. O ensino nas epístolas é do mesmo teor, é a mesma coisa. Fala de um julgamento vindouro da parte de Deus. Mas algumas religiões, como o catolicismo romano, diz que o homem morre e que o homem vai para o purgatório se purificar para ir para o céu. Eles estão dizendo, de uma certa forma, que Jesus não levou os pecados da humanidade. Eles estão afirmando diretamente que eles são melhores do que Jesus, por isso podem se purificar, não precisam de Jesus. Essa é a realidade dos católicos. São arrogantes, mentirosos, prepotentes. São pobres, nus e miseráveis.
E Jesus Cristo manda dizer para você que é católico e está me ouvindo: sem mim nada podeis fazer. E usando a inteligência humana, se eu pudesse me salvar e me purificar, Jesus não morreria na cruz por mim. Não havia necessidade. Haverá o dia da vingança sobre os que desobedecem ao Evangelho. Segundo Tessalonicenses, do versículo 1 até o 9. Fala de uma separação da presença e da glória do Senhor e da destruição dos inimigos de Deus. A Bíblia ensina que é inevitável o castigo dos malfeitores. O fato predominante é a condenação, o sofrimento e a separação de Deus eternamente. O cristão sabe que essa doutrina não é agradável, nem de fácil entendimento. Mesmo assim, ele deve submeter-se à autoridade da palavra de Deus e confiar na decisão e na justiça de Deus. Eu creio na palavra de Deus e acabou. Devemos crer que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que ninguém pereça. João 3,16. É intenção e desejo de Deus que ninguém vá para o inferno. Quem for para o inferno é porque rejeitou a salvação provida por Deus. Romanos 1,16, Romanos 2,10. O fato e a realidade do inferno deve levar todo o povo de Deus a aborrecer e repelir o pecado com toda a veemência, a buscar continuamente a salvação dos perdidos e a advertir todos os homens a respeito do futuro e justos juízos de Deus. Jesus ensina que os fiéis filhos de Deus têm grande valor para o seu Pai Celestial. Primeiro, significa que Deus se importa com você e com suas necessidades pessoais. Ele anseia tanto pelo seu amor e a comunhão com você, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você. João 3,16. Você nunca está longe da sua presença, cuidados e solicitude. Ele conhece todas as suas necessidades, provações e tristezas. Você é tão importante para Deus que Ele preza sua fidelidade, seu amor, sua lealdade para com Ele, acima de todas as coisas terrestres. Quando você tem fé inabalável em Cristo, comprovadamente genuína, em meio às provações e aflições, e glória e honra para Ele. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, reconhecendo como o Senhor da nossa vida, e com isso abertamente diante de outras pessoas, até mesmo daqueles que se opõem a seus caminhos e aos seus padrões. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Mateus 3,35. A palavra do Senhor diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, a esse é dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. Se você não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você não é filho de Deus, você é apenas uma criatura de Deus. Para encerrar, Jesus Cristo disse: aquele que não come do pão, que simboliza o meu corpo, nem bebe do vinho, que simboliza o meu sangue, não tem parte comigo. Não adianta você ficar dizendo para todo mundo que Jesus está com você, que Jesus está no seu coração, se você é um cachaceiro, se você é um mentiroso, se você está em adultério, se você usa drogas, bebida alcoólica, fuma, vive na imoralidade. Que Jesus é esse? O seu Deus é o diabo. O nosso Deus é aquele que nos vence, e quem está te vencendo é o diabo. O nosso Deus é aquele a quem nós servimos, e você está servindo ao diabo.
Diz a palavra do Senhor em Salmos 101, versículo 3: não porei coisas feias diante dos meus olhos. Aborreço as obras daqueles que se desviam, nada me pegará. Esse estudo foi feito para você abrir seus olhos e meditar, e parar com essa idiotice de dizer que vai para o céu sem Jesus, que vai se purificar no purgatório, um lugar que o diabo criou na sua mente. Não existe purgatório. A palavra do Senhor diz que no dia que o homem morre, ele vai para o Sheol, ou Hades, que é como uma sala de espera para o julgamento. Se você pode se purificar, não precisa de julgamento. Muitos estão agora no Sheol, no Hades, que muda apenas a interpretação, a tradução de idiomas, mas é o mesmo lugar, é a sala de espera para o julgamento. Muitos estão ali decepcionados, pensando que estão se purificando, mas estão sofrendo horrivelmente já. A palavra do Senhor diz, o Senhor disse que havia um homem rico e um pobre, e que os dois morreram. E que o pobre servia a Deus e estava no lugar melhor, simbolizado, definido como paraíso. E havia um abismo, e do outro lado estava o rico, com sede, se lembrando da família, ao ponto de pedir ao Senhor: deixa Lázaro voltar e molhar a ponta do meu dedo, porque eu estou com sede. Envia Lázaro para que ele possa voltar à terra e avisar minha família, porque eu tenho irmãos. E o Senhor simplesmente disse: quem está aí não pode vir para cá, anulando totalmente essa possibilidade que os espíritas criaram de reencarnação. E concluindo, o Senhor disse: creia nos meus profetas. E assim é. Morreu, Hades ou Sheol, como quiser, mas é o mesmo lugar. Ali você que morre sem Jesus vai esperar o dia do julgamento. E no dia do julgamento, todos os livros serão abertos. As suas obras virão à tona. Os céus e a terra estarão presentes, e a terra vai dar todos para o julgamento. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.